Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre o LibreOffice Writer. Agora vamos falar sobre um recurso chamado mesclar células de uma tabela. Primeiro, para explicar esse recurso, vamos adicionar alguns valores nessa tabela para depois entender um pouco melhor como funciona o recurso mesclar. Observa, vamos botar ali o valor 34 e o valor 12. Então, acabei de colocar dois valores em duas células diferentes. Primeiro, nós vamos selecionar estas duas células. Então, acabei de selecionar elas. E agora nós vamos clicar no menu Tabela, na opção chamada Mesclar Células do menu Tabela. Quando o usuário clica nessa opção, percebe que o LibreOffice Writer ele transformou as duas células selecionadas em apenas uma, mas mantendo o conteúdo de todas elas. Porque essa é a função do recurso do menu tabela chamado mesclar células. Vamos repetir a operação, acompanha comigo. Eu tenho uma célula com o valor 34 e uma outra célula com o valor 12. Primeiro, nós vamos selecionar estas duas células e após selecionar as duas células, vamos clicar no menu tabela, na opção mesclar células. Repetindo agora a operação. O que aconteceu? Ele transformou as duas células selecionadas em apenas uma. Porque essa é a função do recurso mesclar. Mesclar significa transformar várias células selecionadas em uma, mas mantendo o conteúdo de todas elas. Essa opção pode ser usada para também várias células selecionadas. Aqui no caso eu usei só duas, mas vamos fazer uma outra tentativa. Agora vamos colocar na célula ao lado o valor 56 e na célula mais ao lado ainda vamos colocar o valor 78. Agora, vamos selecionar estas três células da primeira linha e vamos clicar no menu Tabela, opção Mesclar Células. Percebe que agora ele transformou essas três células selecionadas em apenas uma, mas mantendo ainda o conteúdo de todas elas, porque essa é a ideia do mesclar células, transformar várias células selecionadas em apenas uma, certo? Recurso bem famoso que aparece muito aí em relação às provas de concurso, o mesclar células, tanto em questões de planilha quanto em questões também de tabelas dentro do LibreOffice Writer. Só a última vez aqui então, menu tabela, mesclar células, transformou agora aquelas três células selecionadas ali à esquerda em apenas uma. Sem erro, facinho entender esse comando. Certo, pessoal? Era isso. Na próxima aula continuamos ainda com recursos de tabelas no LibreOffice Writer. Até a próxima aula, bons estudos!